Pessoal, nessa aula estudaremos as aves e mamíferos, sua anatomia e a sua fisiologia. Quando se trata do grupo das aves, classe das aves, elas fazem parte da superclasse Tetrápodes e estão dentro do subfilo Vertebrata ou Craniata, que compõe o filo dos cordados. Isso inclui também os anfíbios, répteis e também os mamíferos. Quando se trata da diferenciação geral das aves, você tem as aves chamadas ratitas, cujo osso externo não é desenvolvido, e a musculatura peitoral também não. Então, são aves não adaptadas ao voo. Você tem como exemplo aqui o avestruz e a ema. Quando se trata de aves carinatas, você tem o osso externo desenvolvido, com a quilha e a musculatura peitoral também. Então, são aves adaptadas ao voo. Dá até para relacionar também ao aspecto reprodutivo, onde as ratitas, elas são consideradas aves nidífugas, que já nascem e saem do ninho, enquanto as carinatas são consideradas nidícoras, permanecem no ninho até o processo de empenujamento, a formação das penas. Quanto às características adaptativas ao voo, que as aves, grande maioria delas, são adaptadas ao voo, e em termos de altitude, pode variar de alguns poucos metros até 3.000 metros, de velocidade de 50 km por hora a 300 km por hora, então tem uma variedade muito grande. Mas quais seriam as principais adaptações das aves para conseguir o voo? Primeira adaptação aqui, você tem um esqueleto leve, formado por ossos pneumáticos. Isso quer dizer que o ar circula no interior desses ossos. Isso torna a estrutura esquelética mais leve. Tem gente que chama também de ossos porosos. Presença do osso externo desenvolvido, com a presença de uma quilha, a carena, onde a musculatura peitoral, também desenvolvida, está inserida. Essa musculatura, o movimento dela permite o levantamento e abaixamento das asas. Você tem também a presença de penas, apesar que as penas não são só adaptação para o voo, mas as asas com penas permitem um deslocamento de ar embaixo do corpo do animal para anular sua força-peso. É o que o mecanismo do avião também desenvolve. Ausência de dentes, porque se tivessem dentes, teria uma arcada dentária, seria um peso a mais na cabeça. E também ausência de bexiga urinária. Então, não armazenam excretas, produzem e liberam. Então, tudo isso para facilitar a redução de peso corporal do animal. E você tem a presença de sacos aéreos. Esses sacos aéreos ligados à estrutura pulmonar, quando cheios, diminui a densidade corporal do animal e distribui parte desse ar para os ossos pneumáticos. Se você analisar a cabeça afinalada, é o formato aerodinâmico e a presença nos olhos de uma membrana nictante, o que permite o voo de olhos abertos. E sem contar que nós vamos ter também, no caso das aves, o mecanismo de ovoposição. A fêmea é fecundada, já que são animais ovíparos, deposita o ovo no meio. Então, evita o transporte de ovos, o que acarretaria um peso a mais. Quando se trata do voo delas, vocês já notaram que muitas, quando voam em bando, aquele formato de V. Isso ali tem dois objetivos. Reduzir o atrito ali com ar, então faz com que elas gastem menos energia para o voo, elas vão se revezando, e facilitar o campo também de visão. Aquele formato afinalado facilita esse processo. Aqui você tem, quando se trata das penas, as principais funções ligadas a ela. Primeiro, isolamento térmico, já que quando as temperaturas abaixam, ocorre o eriçamento das penas, o que permite a manutenção de uma camada de ar quente entre elas e a pele. Você vai ter esses animais como animais homeotérmicos, temperatura corporal constante, independente do meio.
Então, a pena é um mecanismo que ajuda nesse processo. Camuflagem, quando se trata aí das fêmeas, principalmente, elas têm penas não muito coloridas, o que facilita elas se esconderem no ambiente, enquanto o macho ele tem penas bem coloridas, cores vibrantes. É um processo de atração para as fêmeas. O ato de mostrar sua plumagem toda exuberante é a corte sexual, um dos mecanismos de atração, que é mostrado, inclusive, mais pelo macho. E também adaptação ao voo. Então você tem aí várias funções ligado às penas, que são estruturas queratinizadas, desenvolvidas aí a partir das escamas dos ancestrais das aves, que são os répteis. Aqui você tem o levantamento e abaixamento das asas. Repare o osso externo, que é em forma de quilha, de carena. Então, ela é toda desenvolvida aqui para frente. E aqui a musculatura grande e pequeno peitoral, onde aqui você tem a pequena peitoral envolvido com o levantamento das asas e a grande peitoral com o abaixamento dessas asas. Repare aqui o mecanismo. Então, ó, o abaixar e levantar das asas tem a ver principalmente com a musculatura peitoral desenvolvida, que está ligado ao osso externo também desenvolvido, o que permite a musculatura mais densa. Aqui nós temos o mecanismo digestório, que é sempre muito lembrado, é uma questão muito citada. As aves, o grupo das aves, são seres onívoros, porque tem ave com alimentação herbívora, tem ave com alimentação carnívora, tem ave com alimentação granívora. Então, seres onívoros. Lembrando que o formato do bico tem tudo a ver com o seu hábito alimentar. A forma do bico tem a ver com o tipo de alimento normalmente capturado por elas. No caso do beija-flor, o bico fino, adaptado a sugar o néctar do interior da flor. Aqui no caso do gavião, o bico curvo, adaptado a cortar a carne, já que tem hábito carnívoro. No caso do bico delas, nós temos a apreensão do alimento, a captura do alimento, que vai ser deglutido, passando pelo esôfago, que sofre aqui uma dilatação, formando o que a gente chama de papo ou inglúvio. O alimento aí vai ser armazenado e, de certa forma, já começa a ser amolecido. Lembrando que no caso das aves em procriação, há uma regurgitação desse papo de um fluido esbranquiçado rico em proteína no bico do filhote. Aqui você tem a continuidade do esôfago, passando pelos dois estômagos que esses animais apresentam. O primeiro estômago é o chamado proventrículo, estômago químico, participação aí de enzimas digestivas. O segundo estômago é o chamado estômago mecânico, a moela, e se reparado bem no interior dela, temos a presença de pequenas pedras que as próprias aves ingerem. Quando a musculatura densa da moela contrai, atritam essas pedras com o alimento, fazendo a trituração dos alimentos. Essas pedras aí, portanto, farão o papel dos dentes que elas não têm, por adaptação ao voo. E aí aumenta-se o contato com as enzimas e facilita o processo de digestão. Passando pelo intestino delgado, absorção dos nutrientes. Chegando no intestino grosso, você vai ter, portanto, a formação do guano, que seriam as fezes das aves. Mas lembrem que o sistema excretor se comunica aqui no final com o intestino grosso. Então, libera-se uma mistura de fezes e excretas. Esse guano é ácido úrico que vem lá dos rins e restos não digeridos ou não aproveitados pela digestão. Tudo isso sairá por uma abertura única que a gente chama de cloaca. Cloaca é uma abertura única que atende a 3 sistemas orgânicos. Atende ao sistema digestório, porque por aí saem as fezes, sistema excretor, por onde se perde ácido úrico, e também atende ao sistema reprodutor, por onde se faz a copulação e até mesmo a ovoposição. Então, nós temos aqui um estômago mais complexo com 2 câmaras, 2 cavidades estomacais.
Você tem aqui nesse desenho destacando as narinas do indivíduo, depois aqui em seguida a faringe, traqueia. Aqui você tem os pulmões, que se comunicam com os sacos aéreos, a redução da densidade corporal do animal. Pelo fato de estar ligado a esses sacos aéreos, as aves fazem 2 ciclos de inspiração. No primeiro, o ar vai encher os sacos aéreos e o ar que estava lá dentro vai para o pulmão. O segundo, o ar é expulso do pulmão para fora do corpo do animal. Então, 2 ciclos de inspiração para se realizar as trocas gasosas, que é feita nos chamados parabrônquios, ramificações internas dos pulmões. Aqui você tem o coração do animal, que é tetracavitário, igual a dos mamíferos. 2 átrios, um átrio esquerdo, um átrio direito, 2 ventrículos, um esquerdo, outro direito. Do lado esquerdo só passa sangue arterial, que é um sangue oxigenado, e do lado direito só passa sangue venoso. Então, o sangue passa 2 vezes pelo coração desse animal. Por isso que a circulação é do tipo dupla. E não se mistura sangue venoso e sangue arterial. Por isso que ela é tida também como circulação completa. Isso quer dizer que do coração já sai a artéria aorta do ventrículo esquerdo, levando sangue arterial oxigenado para todo o corpo do animal. A diferença é que essa artéria aorta esquerda, que nos mamíferos se dobra para a esquerda, nas aves ela acaba se dobrando para a direita, mas nasce no ventrículo esquerdo. Esse coração tetracavitário aumentou, portanto, a eficiência de oxigenação tecidual. Isso aumenta a atividade metabólica. Por isso, são animais que conseguem controlar a sua própria temperatura. Metabolismo alto, geração de calor suficiente para regular a temperatura. Quando se tem aqui a excreção, você tem a excreção renal, rins metanéfros, igual ao rim dos répteis e dos mamíferos, e com excreta principal ácido úrico. Isso é uma vantagem ao ambiente terrestre, porque evita perda de água para o meio, já que o ácido úrico é praticamente atóxico e insolúvel. E tem a ver também com a oviparidade, já que o embrião se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. E ele tem que conviver com excreta dentro do ovo. Se fosse amônia ou se fosse ureia, haveria o risco de intoxicação e o risco de desidratação. E no caso das aves marinhas, você tem aqui a presença de glândulas de sal próximo aos olhos. Elas expõem para fora do corpo, portanto, via as narinas aqui, o sal que está em excesso no organismo delas. Então, são aquelas que têm hábito alimentar em ambiente salino. Aqui você tem, no caso das aves, o sistema nervoso do gavião, que é uma ave de rapina, que pode voar em alta velocidade e tem hábito carnívoro. Repare aqui, chamando bastante atenção, um cérebro mais desenvolvido, já que temos habilidade para o voo, então tem que ter uma capacidade visual, inclusive, bem elevada. Tanto é que o nervo óptico aqui é bastante desenvolvido. E também um cerebelo, porque é o ponto de equilíbrio de qualquer animal. O bulbo olfatório mais envolvido que o nosso aqui, porque é animal de caça. Então, portanto, tem que ter um olfato também mais apurado. E comparando aqui algumas variações, você tem aqui a cauda longa do pavão, que é uma ave que expõe o macho para atrair a fêmea, para fazer a corte sexual. E no caso do pinguim, cujas asas aí são adaptadas em nadadeiras. E as penas são bem curtas. O pessoal confunde muito com pelos. E chama atenção a monogamia do macho, que só fecunda uma fêmea e ajuda a cuidar dos ovos. Na verdade, as aves já têm um grande cuidado com a prole. Isso garante maior eficiência reprodutiva. Mas esse auge nós chegaremos nos mamíferos.
Quando falamos mamíferos, são animais que apresentam glândulas mamárias. Nem todo mamífero tem teta, nem todo mamífero mama, mas todos eles têm glândulas mamárias. No caso dos machos, atrofiadas, porque o que faz elas se desenvolverem são hormônios que as fêmeas produzem em maior proporção. Quando se fala classe mamíferos, você tem aí 5.500 espécies que podem ser divididas aí até 46 ordens. E aí, nesse caso, nós temos 3 subclasses. A subclasse dos prototérios, que são mamíferos que botam ovos. São mamíferos ovíparos. Você tem 2 representantes, que é o ornitorrinco e a éctina. Você tem, quando se trata dos prototérios, os animais que botam ovos, os mamíferos mais diferenciados, e você vai encontrá-los na Oceania. Os metatérios, também chamados de marsupiais, são aqueles que têm no abdômen uma bolsa onde o embrião completa o seu desenvolvimento. Começa o desenvolvimento dentro do útero e em questão de poucas semanas já estão dentro dessa bolsa do marsúpio, aderidos a uma glândula mamária. Você tem como exemplo aí o canguru, o representante mais conhecido, mas temos o gambá, que é o nosso marsupial brasileiro. Você tem os eutérios. Eutérios são a maioria dos mamíferos. São os mamíferos que não têm a oviparidade, mas têm uma placenta muito bem desenvolvida. Na verdade, os 2 aqui são considerados vivíparos, mas com placenta pouco desenvolvida e com placenta bastante desenvolvida. Então, o desenvolvimento do embrião é totalmente feito dentro da fêmea. Então, aqui você tem os ovíparos e aqui você tem os vivíparos, com a placenta mais desenvolvida nos chamados eutérios, que são os demais mamíferos. Quando se trata da ordem de mamíferos placentários, aqui você tem as principais. Ou seja, não são todas, mas pelo menos as mais famosas. As dos primatas, que incluem nós, seres humanos, e gorilas, macacos, lêmures, os outros animais aí silvestres com anatomia muito parecida com a nossa. Os edenatos, que são também chamados de desdentados, eles não têm, na verdade, dentes, mas são dentes pequenos. Só os dentes finais, o que a gente chama de molares. Você tem como exemplo tamanduá, tatu e o bicho preguiça. Os roedores, que têm os dentes incisivos mais desenvolvidos, maiores que os normais, e é adaptado a roer. Você tem como exemplo aí a capivara, camundongos, ratos, esquilos, por aí vai. Os cetáceos, que são mamíferos adaptados ao ambiente aquático, e aí nós temos o maior mamífero conhecido, que no caso são as baleias. Mas também tem os golfinhos e os botos, né, que é de água doce, aí o golfinho marinho. Os carnívoros, que é a ordem dos mais famosos aí, que tem a dentição especializada em rasgar, dilacerar a presa, a carne. Aí você tem leão, cão, lobo, gato, urso, por aí vai. Os artiodáctilos, que são animais que têm dedos pares. Na verdade, os mamíferos têm 5 dedos. Esse aí, o primeiro dedo é inexistente. O segundo e o quinto são vestigiais. E o terceiro e quarto são envolvidos por casco. Você tem como exemplo porco, bovino, cabras, camelos, girafas e veados. E chama atenção também o fato desses animais terem as 4 câmaras estomacais. São animais aí considerados como ruminantes. Lagomorfos, você tem aí o coelho e a lebre, que são muito parecidos com os roedores. Quirópteros, os mamíferos adaptados ao voo. Você tem como exemplo os morcegos. Perissodáctilos, que parece os artiodáctilos, só que agora com dedos ímpares. Você tem como exemplo o rinoceronte, cavalo, zebra, anta. Você tem os proboscídeos, que também são chamados de paquidermes,
No caso aí você tem os elefantes. Na verdade, o que você tem aqui é o nariz em forma de tromba, né, de probóscide. Os sirênios, que são de ambiente ducícola, ambiente aquático, aí você tem como exemplo o peixe-boi, cuja região craniana aqui tem várias peculiaridades. E os chamados ouriços, ou animais cujos pelos são desenvolvidos em espinhos, né? Então, é o nosso porco-espinho. Você tem o Erinaceomorphos, cuja a formação do pelo é bem diferenciada. Os espinhos aí é o mecanismo de defesa deles. Agora, quais são as características que só mamíferos apresentam? Então, exclusivamente deles. Primeiro aqui, você tem as glândulas mamárias. Então, todo mamífero tem glândula mamária. É a glândula responsável pela produção do leite, que vai ser a nutrição inicial dos recém-nascidos. Segundo aqui, você vai ter a presença de pelos, que podem ser desenvolvidos, a pelagem mais densa, ou nada desenvolvido, no caso dos mamíferos aquáticos. Lembrando que os pelos, juntamente com as penas, favorecem a manutenção da temperatura, porque quando eriçados, mantém uma camada de ar quente, entre eles é a pele. As hemácias anucleadas, o que aumenta a capacidade de transporte de oxigênio. Isso tem a ver com ganho no metabolismo. Aumenta a atividade metabólica, maior geração de calor. Você vai ter também a presença do diafragma, uma musculatura lisa que fica entre o tórax e o abdômen, separando as duas cavidades. É uma das musculaturas respiratórias que permite o ato da inspiração e exalação. A formação da placenta anexo misto embrionário, que faz a comunicação da mãe com o feto, permitindo as trocas gasosas, permitindo a nutrição, remoção de excretas e até mesmo defesa imunológica, passagem de anticorpos. E você tem também a presença de 7 vértebras cervicais, características até então só dos mamíferos, quando se compara o esqueleto axial que eles têm, que vai do crânio à coluna vertebral. E sem contar também com a dentição especializada que eles apresentam. Então, são animais heterodontes. Então, dentes especializados em forma modificada, de acordo com a necessidade ou hábito alimentar. Aqui você tem a estrutura da pele dos mamíferos, que apresenta a complexidade maior em termos de glândulas. A epiderme, tecido epitelial mais superficial. A derme, tecido conjuntivo, camada mais profunda da pele. E aqui a tecido adiposo, que fica abaixo da pele e está fisiologicamente bastante relacionada a ela. Aqui você tem o pelo, que é a estrutura queratinizada, que já vem também como herança dos répteis também, as escamas que deram origem às penas das aves, e no nosso caso, os pelos. Presença de glândula sebácea, que lubrifica e protege a nossa pele e pelos, ou cabelos. Você tem aqui a musculatura lisa, que é a musculatura eretora do pelo, e a presença de glândulas sudoríparas. Então, nós somos animais que suam. O suor, quando liberado, porque a temperatura corporal aumentou, vai evaporar, roubando o calor da pele, resfriando novamente. E sem contar que a camada adiposa serve como isolante térmico, evitando a perda de calor excessiva para o meio. Aqui o nosso esqueleto axial é formado pelo crânio e pela coluna vertebral. Apresentamos o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e superiores, e os ossos chatos, que são as cinturas articulares, articular do ombro e articular aqui da bacia. Nós temos no processo de digestão, chamando a atenção os animais que são ruminantes. 4 câmaras estomacais, e a maioria dos mamíferos só tem uma. O estômago não só é um órgão de reserva, de armazenamento do alimento,
como ali também começa a digestão química de alimentos de maior peso molecular, igual, por exemplo, as proteínas. No caso dos mamíferos ruminantes, eles são herbívoros. E aí, nessas 4 câmaras estomacais, você vai ter, na verdade, o armazenamento e a digestão de alimento cujo principal nutriente é a celulose. Para isso, nós temos micro-organismos presentes aqui, bactérias e protozoários, que, por associação mutualística, produzem para eles a celulase, enzima que digere celulose. Nós temos aqui a pança ou rumen, que é a maior câmara estomacal na fase adulta, o retículo ou barrete, que é a segunda e a menor câmara estomacal, o omaço ou folhoso, e a quarta e última câmara é o abomaço ou coagulador, que é o estômago verdadeiro, é o que tem suco digestivo, suco gástrico. E na fase de recém-nascido, onde o leite é a principal fonte alimentar, acaba sendo a câmara mais envolvida. Aqui você tem um alimento sendo deglutido, não mastigado, e ele vai para o rumen, onde ele vai ser armazenado. Quando chega no retículo, ele retorna por um peristaltismo contrário, voltando para a boca, é o ato da ruminação. Esse alimento é novamente deglutido, passando para a terceira câmara, o omaço, onde você vai ter a entrada do alimento na quarta e última câmara, que é o abomaço. Inclusive, ao passar por aqui, até os micro-organismos serão também digeridos. Isso aumenta o potencial de aminoácidos quando você nutre o animal, por exemplo, com sal de amônia ou sal de ureia. Então, os micro-organismos aproveitam isso e, ao serem digeridos, aumenta o teor de aminoácidos, aumenta o teor proteico do leite do animal. Depois passa pelo intestino delgado, absorção de nutrientes, intestino grosso, formação do bolo fecal e, finalmente, a defecação via ânus. Aqui você tem, mesmo o mamífero aquático, a respiração sempre do tipo pulmonar. O pulmão, que são bolsas internas protegidas por parte óssea, que é a caixa torácica, são do tipo alveolar. Isso aí aumenta a superfície de contato com a atmosfera, que aumenta o potencial de trocas gasosas. São os pulmões mais eficientes, que cabem maior quantidade de ar, são os pulmões dos mamíferos. E mesmo a baleia aqui, sendo aquática, ela busca ar da atmosfera e, ao soltar esse ar pelo espiráculo aqui na parte superior, o ar quente que sai do corpo, em contato com o ar frio na atmosfera, ele se condensa. Então, dá origem àquele jato de ar que ela expulsa para fora do corpo. Aí o pulmão vai ser esvaziado, o ar vai ser expirado, entra em contato com o ar frio aqui e ele se condensa. Por isso que ele sai na forma de vapor d'água, como se fosse um jato d'água aí mesmo. Coração tetracavitário, 4 câmaras, aí é um mecanismo parecido com o das aves. 2 átrios, um esquerdo, outro direito. 2 ventrículos, um esquerdo, outro direito. Do lado direito, só passando sangue venoso. Do lado esquerdo, passando somente sangue arterial. E é justamente o sangue que sai daqui, do ventrículo esquerdo, que vai pela artéria aorta, sangue oxigenado, que vai ter um alto teor de oxigênio, que vai ser distribuído diretamente para os órgãos e tecidos corporais. Então, maior eficiência na oxigenação tecidual. Resultado, você passa a ter, com isso, maior eficiência metabólica, maior capacidade de regular a sua temperatura. Quanto à excreção, os rins também são metanéficos. Rim metanéfico é o mais eficaz, porque ele tem capacidade de fazer a ultrafiltração do sangue e a reabsorção seletiva. E o excreta nitrogenado principal liberado é a ureia. Seria mais eficiente em termos de adaptação ao ambiente terrestre se excretássemos ácido úrico. Evitaríamos a perda de água na excreção. Mas o fato de eliminarmos ureia, sermos ureotélicos, tem a ver com a viviparidade.
O ato de você desenvolver-se dentro da mãe e ter a placenta como comunicação reduz a possibilidade de intoxicação, já que a placenta retira a ureia da circulação do feto. Estamos mergulhados no ambiente fluido, que é o líquido amniótico, evita-se o risco de desidratação. Então, estamos amplamente adaptados dentro da fêmea, dentro da mãe. Ao nascermos, essa adaptação passa a ser menor, porque teremos que perder água para o meio no ato da excreção. E aqui, para fechar, uma comparação geral do encéfalo dos vertebrados. Reparem que durante a evolução de peixes até mamíferos, o órgão que mais se desenvolveu, a vesícula do encéfalo que mais se desenvolveu, foi o cérebro, que é basicamente o desenvolvimento do telencéfalo, uma das vesículas do encéfalo. Então, a capacidade cognitiva ganhou-se bastante com isso, devido ao aumento do tamanho cerebral. Uma coisa que diminuiu foi o bulbo olfativo, já que o nosso olfato já não precisa ser tão desenvolvido. Não somos animais de caça basicamente pelo olfato, coisa que nos peixes é. E outra coisa que houve o desenvolvimento também, e foi o nosso cerebelo, já que a noção de equilíbrio nosso é maior, mais ampla, mas houve redução do nervo óptico. Nos animais aqui caçadores, predadores, acaba sendo em maior proporção. Bom, de tudo isso aí, o importante é você lembrar na reprodução por viviparidade no final, que são os animais que têm maior cuidado com a prole. Portanto, você passa a ter aí maior garantia de chegada dos filhotes na idade reprodutiva. Pessoal, espero ter ajudado bastante nessa super revisão aí de aves e mamíferos, e até a próxima aí com a fisiologia dos cordados.